Oi, meu nome é Giovanna Langoni, sou uma mulher cisgênera, negra de pele clara, cabelos cacheados curtos. Histórias a contrapelo. Narrativas marginais nos sambas enredo cariocas. Uma lista de desfiles de escolas de samba que visibilizam histórias à margem da história. O texto é de Branda Vidal. Página dupla com fundo branco e bordas em tom de verde claro que se esmaece. À esquerda, o título em letras grandes. Abaixo, uma colagem de 5 imagens em preto e branco de diferentes desfiles de carnaval em formatos diversos, circulares, orgânicos e retangulares. A composição é irregular, como um painel de fotos e algumas estão sobrepostas. A foto, em destaque em preto e branco, recortada como se fosse uma nuvem, mostra um casal de mestre-sala e porta-bandeira. O mestre-sala usa costeiros com grandes plumas negras e um adorno na cabeça com o oxê, símbolo do machado do orixá Xangô. Ele segura também em uma de suas mãos essa paramenta e com outra mão ele segura a mão da porta-bandeira, que usa uma saia volumosa de plumas. À direita, em um recorte oval, um carro alegórico com grande estrela no topo em desfile. Abaixo, fotografia colorida de uma mulher fantasiada com peruca branca, empoada, típicas da aristocracia europeia até o século XVIII. A roupa é toda brilhante e detalhada. Ao fundo, a concentração de um desfile. Na fotografia à esquerda, há 3 mulheres negras lado a lado cantando. Elas usam roupas carnavalescas e faixas atravessadas no peito. A mulher ao centro sorri intensamente, enquanto a da direita usa um adereço metálico em formato de raios ao redor da cabeça, lembrando uma coroa solar. Ao lado, por fim, imagem ampla da multidão acompanhando o desfile de um carro alegórico na Sapucaí. No centro, há uma grande alegoria, uma escultura de Cristo com os braços abertos, que está tampada por lonas. Abrindo o texto da matéria, a frase em destaque: os arquivos da memória são um espaço de disputa. Os arquivos da memória são um espaço em disputa. No Brasil, sofrem tentativas de homicídio qualificado. Aqueles que desprezam a memória são os mesmos a sair em defesa das estátuas de escravagistas e os mesmos que atacam as contranarrativas com o golpe do esquecimento. Epistemicídio é o nome dado a esse apagamento da memória, seja através da destruição de arquivos, seja através da imposição cultural. Destrói-se como gesto performático do desdém, ao passo em que o ato em si já denota o controle do poder da memória. Índice, tal qual fumaça, é para o próprio fogo. Seguimos na arena, desviamos do golpe, ponderamos a palavra. A memória é uma disputa incessante por nós. Olhar para o que não se registrou ou não se documentou e preencher as lacunas dos arquivos com a reescrita imaginativa da memória. É mais ou menos por aí que a professora de literatura comparada da Universidade Columbia, pesquisadora de história cultural e estudos afrodiaspóricos e escritora estadunidense Saidiya Hartman, ampara sua estratégia para quebrar o encanto do silenciamento. É ela quem cria o termo fabulação crítica, método no qual une a pesquisa histórica e a imaginação para recontar a vida íntima de pessoas esquecidas, em especial mulheres negras, rebeldes, jovens, insubmissas. O que Hartman inaugura no campo da literatura não está muito distante do que as escolas de samba já propuseram a partir da combinação de 2 estruturas narrativas singulares: enredo, ou seja, a história que o desfile de carnaval conta, e samba-enredo, que é a música-tema de cada escola a cada ano. Os desfiles das escolas de samba são teses anuais, em que a intelectualidade coletiva, negra e periférica, apresenta-se fora da academia. Com a expansão da festa popular, há, claro, o aumento de interesses comerciais por trás de muitos enredos que aparecem ao longo das décadas. E também acontecem aquelas apostas em assuntos aleatórios ou questionáveis, como o Grande Decênio, de 1975, em que a Beija-Flor de Nilópolis saudou feitos estatais em asas do progresso constante no auge dos anos de chumbo. Ou o Conto de Fados, lançado pelo Unidos da Tijuca em 2024, no qual anunciava que o fado vira samba
e que o samba vira fado. Mas, contradição alguma, é capaz de retirar o caráter político das escolas de samba e seu papel fundamental na disputa de imaginários. E é através de seus fundamentos que discursos, histórias e personagens marginais são apresentados. Enfim, guiados pela palavra marginal, reunimos aqui 7 enredos e sambas-enredo da história dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro, os mais antigos do Brasil, que uniram pesquisa, imaginação e arte para falar de figuras históricas escanteadas e questionar narrativas hegemônicas. Uma serpentina verde segue cruzando as páginas por sambas enredo. O título em destaque, 1963, Chica da Silva, e a sigla, G, Acadêmicos do Salgueiro. Na página ao lado, 1985, um herói, uma canção, um enredo. Sigla G.R.E.S. União da Ilha do Governador. Acima, uma fotografia de um detalhe de carro alegórico com trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Abre aspas. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Fecha aspas. E, abre aspas. Ninguém será submetido à tortura ou castigo cruel. Fecha aspas. 2 pessoas aparecem em silhuetas diante do painel. Chica da Silva, 1963, Acadêmicos do Salgueiro. Na linha do tempo do Salgueiro, os anos 60 são cravejados de ouro. Além dos títulos, a escola foi responsável por transformar a história do carnaval através da valorização de artistas negros nos bastidores e também como destaques dos desfiles, da inovação narrativa com protagonismo de enredos que valorizassem a cultura negra, até inovações estéticas na forma de apresentar os desfiles. Nas palavras da própria escola de samba, o desfile Chica da Silva é a síntese de tudo isso. Para começo de conversa, Chica é uma figura muito controversa. Se hoje ela goza de certa popularidade como herança da novela Chica da Silva, lançada há quase 30 anos pela extinta Rede Manchete e com a atriz Thaís Araújo como protagonista, em 1963 ninguém sabia quem era Chica da Silva. Então, o Salgueiro decidiu contar sua história na Avenida Presidente Vargas, onde aconteciam os desfiles na época. Chica foi uma mulher negra escravizada que conquistou a alforria e adentrou a nobreza branca escravagista ao casar-se com um contratador de diamantes. Ela subverteu a lógica escravista na mesma medida e ao mesmo tempo em que a incorporou. Sua passagem na história é um verdadeiro deboche atemporal. Afinal, abre aspas, Francisca da Silva, do cativeiro zombou, fecha aspas, como diz o samba de Noel Rosa de Oliveira e Anescar para o enredo do carnavalesco Arlindo Rodrigues. Como se não bastasse, esse também foi o primeiro enredo do carnaval dedicado a uma mulher. A Irreverência Vermelho e Branco apresentou neste desfile uma alegoria chamada, abre aspas, Teatro Chica da Silva, fecha aspas, considerada referência para carros alegóricos teatralizados. À frente dele estava o, abre aspas, Minueto de Chica da Silva, fecha aspas, uma ala formada por 12 pares de componentes representando a nobreza dançando polca, só que no ritmo de samba. A novidade foi sucesso absoluto e inspirou as alas coreografadas. Com Chica, o Salgueiro levou seu segundo título para casa. Um herói, uma canção, um enredo. 1985, União da Ilha do Governador. Em 1985, a União da Ilha do Governador buscou inspiração nas águas que a rodeiam e nos trabalhadores que a desbravam para o enredo. O tema, João Cândido, o almirante negro, e a revolta da chibata. Em 1910, o uso da chibata como castigo físico na Marinha já havia sido abolido em lei. Mas, na prática, o castigo ainda era aplicado aos marinheiros de baixa patente. Uma prática que se renovava ao beber da fétida fonte da escravidão. Afinal, os trabalhadores negros ou pardos eram os principais alvos da tortura. Com o motim instalado, João Cândido enviou mensagens por rádio reivindicando a abolição dos castigos corporais na Marinha Brasileira. Diante da exigência, o então presidente Hermes da Fonseca selou o compromisso em prol do fim do uso da chibata e também prometeu anistia aos marinheiros que aderiram à revolta. Porém, assim que a poeira baixou, o governo quebrou a promessa. O problema do Brasil com o uso da anistia vem de tempos.
De acordo com o texto de Cláudio Vieira, publicado em 2021 no Portal Carnavalesco, o primeiro Distrito Naval chamou a direção da União da Ilha, à época, para dar explicações sobre o tema do enredo. Os dirigentes, por sua vez, amaciaram. Disseram que não tinha nada de subversivo, pois era apenas uma lenda sendo contada, coisa de sambista. Na gravação oficial do samba enredo, o intérprete Quinho contou com um reforço luxuoso de Elza Soares. A composição, assinada por Didi, Aurinho da Ilha e Aritana, parte de outra homenagem ao Almirante Negro. A música, abre aspas, O Mestre Sala dos Mares, fecha aspas, escrita por Aldir Blanc e João Bosco e eternizada na voz de Elis Regina. Em diálogo com a canção, o samba pinta João Cândido como um dragão de verdes mares, fecha aspas, um feiticeiro preto que uniu, abre aspas, negrura, sacrifício e destemor, fecha aspas, em busca de justiça e liberdade plena. Em seu último carro alegórico, a escola trazia os dizeres, abre aspas, todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura ou castigo cruel, fecha aspas, respectivamente o 3º, 4º e 5º artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, conforme redação da época. Quase 40 anos depois, João Cândido seria homenageado novamente no enredo Glória ao Almirante Negro, da Paraíso do Tuiuti. A Serpentina Verde segue cruzando as páginas por sambas enredo. À esquerda, o título 1988, 100 anos de liberdade, realidade ou ilusão? Da sigla G.R.E.S. Abre parênteses, Grêmio Recreativo Escola de Samba, fecha parênteses, Estação Primeira de Mangueira. Ao lado da foto, em preto e branco, em um recorte oval com cena de desfile de carnaval. Um carro alegórico com grande escultura da cabeça de Santa Anastácia no topo. Em torno dela, esculturas das entidades de terreiro, chamadas pretos velhos. À frente, há detalhes do carro alegórico com plumas em tons de rosa, verde e dourado. Ao fundo, um integrante de destaque com fantasia em tons de rosa, branco, roxo e dourado. Na página direita, o título 1989, Templo Negro em Tempo de Consciência Negra. Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Salgueiro. Abaixo, a foto em preto e branco, recortada como uma nuvem, mostra um casal de mestre-sala e porta-bandeira. O mestre-sala usa costeiro com grandes plumas negras e um adorno na cabeça com o oxê, do orixá Xangô. Ele segura também em uma de suas mãos essa mesma paramenta. Com a outra mão, ele segura a mão da porta-bandeira, que usa uma saia volumosa de plumas. A matéria segue. 100 anos de liberdade. Realidade ou ilusão? 1988, Estação Primeira de Mangueira. No ano do centenário da assinatura da Lei Áurea, a Verde Rosa apresentou o que se tornariam os desfiles, sambas enredo e enredo mais memoráveis da história do carnaval. A aposta do carnavalesco Júlio Matos foi uma abordagem crítica aos efeitos da abolição da escravidão no Brasil. Percorrendo da senzala à favela, a Mangueira acertou em um manifesto que denuncia uma realidade que insiste em não caducar. A desigualdade social e econômica que atravessa gerações de pessoas negras do Brasil, herança direta de uma abolição sem reparação. Abre aspas. Não bastam as obras faraônicas, o que importa são as soluções de curto prazo, com escolas, alimentação, condições mínimas para respirar e abertura do mercado de trabalho para os negros. Fecha aspas. Escancarava Matos na sinopse do enredo. No embalo da efeméride, muitas alas do movimento negro se rearticularam em diversas frentes de atuação, organizando manifestações históricas, como a Marcha contra a Farsa da Abolição no centro do Rio de Janeiro. Na Sapucaí, coube a voz inconfundível de Jamelão, eterno griot do samba, carregar com emoção e cadência a canetada de Hélio Turco, Jurandir e Avinho. O samba enredo dava o papo sem rodeios. Será que já raiou liberdade? Ou se foi tudo ilusão? Será, ou será, que a Lei Áurea tão sonhada, há tanto tempo assinada, não foi o fim da escravidão? Hoje, dentro da realidade, onde está a liberdade? Onde está a que ninguém viu? Moço, não se esquece que o negro também construiu,
as riquezas do nosso Brasil. O compasso da bateria dos mestres Taranta e Biri soava implacável. Entre fantasias luxuosas e coloridas, num mar verde, rosa, prata e dourado, um carro alegórico carregava um preto velho, uma ama de leite com a criança branca no peito e a figura emblemática de Anastácia. Por um ponto, a Mangueira ficou com o vice-campeonato. Quis o destino que, na mesma disputa, Vila Isabel conquistasse seu primeiro título do grupo especial, com outro enredo que merece menção honrosa em nossa lista: Kizomba, a festa da raça. Templo Negro em Tempo de Consciência Negra, 1989, Acadêmicos do Salgueiro. O Salgueiro viveu uma má fase ao longo da década de 80, marcada por uma crise financeira e a desconexão com um dos principais elementos de sua identidade, os enredos afro. Para se ter noção, a escola não falou sobre o assunto no carnaval anterior, centenário da Lei Áurea. Foi nesse cenário que os carnavalescos Luiz Fernando Reis e Flávio Tavares fizeram da trajetória da escola sua bússola. Assim, revisitaram os 9 enredos afros já colocados de pé pelo Salgueiro até o momento, para dar corpo ao enredo que acompanharia o sambaço de Alaor Macedo, Elinho do Salgueiro, Arizão, Demais Chagas e Rubinho do Afro. Regidos pelo mantra da luta por direitos civis nos Estados Unidos, Black's Beautiful, o desfile foi guiado por narrativas atlânticas, do Morro do Salgueiro às entidades iorubais. A leveza das fantasias evocava a leveza do negro livre e feliz. O samba-enredo entrou para a história por várias razões, como a interpretação de Richa, o refrão melódico em iorubá, Osazie, Osaziá, Osazie, Mayongolê, Marangolá, e a cadência da bateria. Mas há um trecho em especial que captura a beleza, força e vanguardismo da Vermelho e Branco nesse carnaval. 30 anos antes do artista visual Yuri Cruz conceber Monumento à Voz de Anastácia, Salgueiro entoou: "Eu sou negro sim, liberdade e poesia, e na atual sociedade lutamos pela igualdade, sem preconceitos sociais. Linda Anastácia sem mordaça, o novo símbolo da massa." Página dupla, uma montagem de 4 fotografias em formato retangular. São imagens de desfiles de carnaval. As bordas das fotos têm contorno verde claro, organizadas sobre um fundo branco conectadas por uma faixa sinuosa em verde, uma serpentina que cruza a composição até a página ao lado. A montagem tem início por uma fotografia em preto e branco, com uma multidão reunida na Sapucaí. Entre as pessoas, alguém ergue um cartaz com a frase, abre aspas, "A Sapucaí é vossa", fecha aspas. Ao redor, arquibancadas lotadas acompanham o desfile. A fotografia ao lado é colorida. Registra um desfile de escola de samba. Integrantes vestidos em uniformes laranjas, próximos a um carro alegórico, enquanto jatos de água são lançados para o alto em direção ao público das arquibancadas. Abaixo, um par de fotos. Uma imagem colorida mostra em destaque 4 integrantes da escola de samba com uniformes laranja, segurando uma mangueira de água cujo jato se mira para cima, enquanto outros componentes e o público observam ao redor. Na última fotografia, uma passista em destaque no topo de um pequeno carro alegórico circular. Ela está de pé, com um corpo em movimento de dança, cercado por alas de integrantes com fantasias azuis que ocupam a avenida ao fundo. Abaixo da montagem de fotos, o título em destaque: 1989, Ratos e Urubus, larguem minha fantasia. Sigla: Beija-Flor de Nilópolis. Na página direita, em tamanho maior, uma fotografia colorida de uma grande multidão na Sapucaí. No centro da imagem, uma grande escultura coberta por tecido escuro sustenta o cartaz com a frase, abre aspas, "Mesmo proibido, olhai por nós", fecha aspas. O público lota toda a avenida e as arquibancadas. Ratos e Urubus, larguem minha fantasia, 1989, Beija-Flor de Nilópolis. O enredo da Beija-Flor de 89 está para a história do carnaval das escolas de samba, assim como Sobrevivendo no Inferno, 1997, do Racionais MC, está para o rap brasileiro. Ratos e Urubus, larguem minha fantasia, é um desfile que merece ser assistido e analisado em escolas, seja nas disciplinas de artes ou de história. Um desfile que está entre as maiores manifestações artísticas brasileiras no século XX. Um enredo
que nasce da transgressão de um dos mais habilidosos artistas do carnaval, Joãozinho 30. Enredos carregados de crítica social já eram marca do carnavalesco há um certo tempo, mas Ratos e Urubus ultrapassa seus trabalhos anteriores pela subversão da forma, e a cereja do bolo é que se trata também de uma resposta às críticas que Joãozinho 30 recebia por fazer carnavais luxuosos demais. Por isso, desviou-se do luxo para voltar-se ao lixo. E a síntese da sua obra-prima nasce do desapego à forma e de um certo sarcasmo marginal. Na Avenida, ficou claro que a linha que divide o luxo e o lixo é muito mais tênue do que se imagina. A genialidade do desfile mora no entendimento do lixo como um ecossistema concreto e poético que abarca ratos, urubus, mendigos, pivetes, meretrizes, travestis, loucos, garis, escassez e miséria. Ecossistema este que é alimentado por excessos, elites, desigualdade, consumo, desperdício e indiferença. O espetáculo se sustenta na percepção de toda a vida produzida a partir do lixo e da celebração do gozo do que é visto como desprezível e imoral. Além da irreverência estético-narrativa e da presença de mendigos no desfile, ponto questionado por alguns, confirmados por outros, o ápice de Ratos e Urubus é o carro alegórico que traria a figura de Cristo mendigo. No sábado de carnaval, a figura foi proibida de ser exibida ao público por uma liminar expedida a pedido da Arquidiocese do Rio de Janeiro. A decisão judicial foi cassada no mesmo dia, mas a alternativa para driblar a proibição se sustentou até o desfile. Pela avenida, o carro alegórico saiu coberto por lona preta e os dizeres, abre aspas, mesmo proibido, olhai por nós, fecha aspas. Apesar de Joãozinho, o desfile que tomou a Sapucaí na manhã do dia 7 de fevereiro de 1989 talvez não tivesse sido o que foi sem a presença de Laíla na direção de carnaval da Beija-Flor. Para completar o grande elenco, o irreverente Neguinho da Beija-Flor interpretou o samba-enredo que conduzia, abre aspas, a ópera de rua, fecha aspas. Xepa de lá pra cá, xepei, sou navio do mendigo, da folia eu sou rei, fecha aspas. Ratos e Urubus é um manifesto de desacomodação do olhar, de reação à barbárie, e representa a potência do carnaval em máxima glória, uma festa em que é preciso prensar corpo a corpo, tensionar os limites, a fim de acessar o gozo, a catarse, a fantasia, o lúdico e o prazer. Nota reflexiva. A edição optou por manter o termo, abre aspas, mendigos, fecha aspas, no texto sobre o desfile Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, 1989, da Beija-Flor de Nilópolis, para manter a fidelidade da afirmação de que pessoas em situação de rua foram tornadas destaques de carros alegóricos e componentes do citado desfile. No entanto, compreendemos que o termo é estigmatizante e insuficiente para dar conta da complexidade das populações em situação de vulnerabilidade social. Página dupla com o título em letras grandes. 2019. História para ninar gente grande. Sigla G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira. Logo abaixo, duas montagens de fotos em formato oval na horizontal. A primeira com a imagem da bandeira do Brasil nas cores rosa, branco e verde clara, com os escritos centralizados: índios, negros e pobres. Na foto ao lado, bandeiras em tons verde e rosa de personalidades negras. Ao centro, a bandeira com a imagem de Marielle Franco. A página ao lado tem o título em destaque: 2025. Quem tem medo de Chica Manicongo? Sigla G.R.E.S. Paraíso do Tuiuti. História para ninar gente grande, 2019. Estação Primeira de Mangueira. A apresentação da Mangueira no Carnaval de 2019 foi a completa sinergia entre enredo, samba-enredo e desfile. A obra, estruturada pelo carnavalesco Leandro Vieira, soa como a definição do que seria o tal impávido colosso que Joaquim Osório Duque Estrada descreveu no Hino Nacional Brasileiro. Algo forte e grandioso, uma vez que, abre aspas, impávido, fecha aspas, significa sem medo ou corajoso, e, abre aspas, colosso, fecha aspas,
refere-se a algo grande, enorme ou indestrutível. As primeiras frases da sinopse do enredo já sintetizam que se trata de, abre aspas, um olhar possível para a história do Brasil, uma narrativa baseada nas páginas ausentes, fecha aspas. O samba-enredo de David Domênico, Tomás Miranda, Mama, Márcio Bola, Rony Oliveira e Danilo Firmino tornou-se um dos mais populares entre os que foram criados no século XXI. Caiu nas graças do povo antes mesmo do desfile. Depois conquistou seu lugar tanto nas rodas de samba quanto no repertório de marchas e protestos políticos. Selecionar apenas um trecho é impossível. Sua força está no conjunto. Os versos primorosos ganham ares de referências bibliográficas ao carregarem em suas quartinhas poéticas uma lista de heróis subversivos, revoltas populares e táticas de resistências. Do olhar que varre dos porões aos barracões, o samba criticou colonização, genocídios indígenas e negro e a ditadura militar. Relembrou a força insurgente de motins, como a revolta dos malês e a luta do povo cariri. Reverenciou os heróis do samba, como Jamelão e Leci Brandão, e figuras de resistência, como Luísa Marim, Dandara, Dragão do Mar e Marielle, vereadora cujo assassinato estava prestes a completar 1 ano à época do desfile daquele carnaval, o primeiro sob a presidência de Jair Bolsonaro. Com seu desfile, a mangueira foi uma navalha cortando a Sapucaí. Sua lâmina rasgava os quadros dos heróis oficiais e o véu que encobre os heróis marginais em um só golpe, um talho no rosto do opressor. Uma proposta de refundação do Brasil em Brasis, sintetizada na versão verde, rosa e branco da bandeira nacional que encerrou o desfile, na qual o lema, abre aspas, ordem e progresso, fecha aspas, foi substituído por, abre aspas, índios, negros e pobres, fecha aspas. Quem tem medo de Chica Manicongo, 2025, Paraíso do Tuiuti. O carnavalesco Jaque Vasconcelos tomou uma decisão ousada de escolher como peça central do seu enredo uma figura da qual tão pouco se sabe. Mas talvez o que ele soubesse é que Chica não merecia seguir como nota de rodapé de uma história oficial que alimenta o senso comum de que a comunidade LGBTQIAPN+, é coisa da nova geração, como se as sexualidades dissidentes e pessoas em não conformidade de gênero não estivessem aqui há séculos. No carnaval, a banda toca diferente. Coube a Paraíso da Tuiuti abordar a trajetória de Chica Manicongo, a primeira travesti de que se tem registro documentado do Brasil, preenchendo sua narrativa com várias de suas descendentes contemporâneas, frutos de uma mesma transancestralidade. A figura de Chica foi redescoberta há apenas 35 anos, através de pesquisas sobre as perseguições conduzidas pela Inquisição no Brasil, desenvolvida pelo antropólogo Luiz Motti. Chica foi trazida da região do Congo e escravizada na Bahia. Ela se recusava a seguir os padrões de vestimenta e comportamento ditos masculinos. Resistiu até a Inquisição acusá-la de sodomia e feitiçaria. Cedeu à normatividade para fugir da sentença de ser queimada viva em praça pública. Sua existência é um lembrete de que outras ordens, que não as coloniais, existem. A descoberta da sua vida nos arquivos foi uma chama impossível de ser apagada da memória. Um farol para as que viriam. Algumas escolhas estéticas no desfile e no samba-enredo de Cláudio Russo e Gustavo Clarão podem ser debatidas, como o uso do pajubá de forma um pouco deslocada, fora de contexto ou até mesmo forçada, tipo, abre aspas, e pajubá, aquendar sem chorar para fazer fuzuê, fecha aspas, ou quando evocam a força das travestis a partir da violência, como, abre aspas, eu travesti, estou no cruzo da esquina para enfrentar a chacina, fecha aspas. Mas sua contundência é inabalável, está expressa em versos como, abre aspas, faz tempo que eu digo não ao velho discurso cristão, sou o Manicongo, fecha aspas, e na imagem da encruzilhada como filosofia da ética travesti. Esses versos ganham ainda mais força ao serem cantados pela multidão nas arquibancadas da Sapucaí, entrando nas casas pela televisão e disputando imaginários
em um Brasil cada vez mais conservador e intolerante, o país que mais mata transexuais no mundo. Em destaque, na comissão de frente, que foi formada exclusivamente por mulheres trans, desfilou a deputada Érica Hilton, PSOL, vestindo a faixa presidencial no peito, atravessando a Sapucaí.